desenvolvendo, né? E precisava de uma madeira que suprisse essa demanda por combustível, no caso, madeira. Opa, pode ir? Estamos ouvindo, Oi, pode falar, Orlando. Uhum. tá. Por conta da escassez de combustível ao longo das rodovias, e tipo, o Navarro de Andrade surge nesse período, contratado pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ele fez agronomia lá em Lisboa e conhecia a espécie de eucalipto, trouxe para o Brasil. Com o pinos, a história é semelhante, né? A escassez de araucária, a demanda por madeira branca, principalmente para construção, tanto a nível nacional como mundial, né? Levou que houvesse e a exploração cafeeira, o ciclo urbano, fez que essas exemplares de araucária fossem sendo dizimados, né? É uma palavra forte, mas fossem sendo destruídos, né? E onde tem araucária tem terra boa, própria para o café, principalmente, né? Então surgiu essa demanda por madeira clara, madeira branca, que tinha uma aceitação muito boa no mercado, e optou-se pela introdução do gênero Pinus. E com a introdução do gênero Pinus, minha instituição está muito arraigada, né? Praticamente pode-se atribuir a ela o sucesso dessa cultura. Praticamente não, pode-se atribuir a ela o sucesso dessa agricultura, primeiro a nível do Estado de São Paulo e depois a nível nacional, né? Que através do que o Estado de São Paulo teve de experiências, elas foram disseminando. No próximo slide lá, só reforçando aí, né? Então, plantamos pinos mais efetivamente a partir da década de 60, teve o boom dos reflorestamentos com o advento da lei de incentivos fiscais, né? E aí a gente vai contando história em cima dessas décadas que foram passando. O próximo slide aqui, eu não vou me ater nele, mas é o histórico do Pinos, né? Então, o Instituto Florestal entra aqui efetivamente a partir de 1936, que trouxe os pinos subtropicais, né? Pinos subtropicais é aqueles que da região da Flórida, e teve muito sucesso, a história é muito bonita, né? Mas efetivamente a cultura se implantou a partir da década de 1960, onde no finzinho dos anos 50, o governo disponibilizou uma equipe de engenheiros agrônomos para sair pelo Estado para aquisição de terras para serem feitas plantios de pinos para introdução e consolidação da cultura, né? Próximo slide. Próximo slide. Esse aqui é um marco histórico, né? Que é um cartaz aí dos anos 50, da década de 1955, se não me engano, onde o governo do Estado incentivava o plantio dessa espécie, né? E ali o Serviço Florestal foi o embrião do que hoje somos nós, o Instituto Florestal. Mais para frente, no próximo slide, outra coisa que está bastante ligada com um feito histórico, né? Foi que em Itapetininga, na fazenda da onde a gente se encontra, foi realizado esse encontro de silvicultura, né? Onde, já com alguns resultados consolidados, se mostrava ali a aptidão e o grande potencial que a madeira de pinos poderia gerar na economia florestal do Estado, né? O próximo slide, então, aqui a gente começa, né? Mas o que aconteceu daquela época para agora que a gente está numa realidade onde o Pinos efetivamente um bom negócio, né? Não sei se deu para ver lá a faixinha em cima do barracão, diz plantar árvores é um bom negócio, e o Pinos especificamente é um bom negócio. Tá lá em cima, na primeira foto do barracão. Então, nós começamos plantando pinos um espaçamento bem adensado, conforme ocorria em condições naturais. É o próximo slide.
né? Plantávamos pinos com 1,5 nas ruas e 1,5 entre plantas, né? Isso aí, poxa, o caminho estava certo, né? No Brasil, se plantando, tudo dá. Imagine, essa condição de 1,5 por 1,5 é válida lá em condições temperadas, né? Onde o ciclo vegetativo é lento, a fisiologia das árvores é lenta, é diferente, né? No Brasil, a coisa começa a mudar de cenário, insolação, chuva, um clima tropical, assim, bem... Assim. A árvore crescia rapidamente, o que aconteceu? As nossas plantações foram se tornando paliteiros, né? E, e, sem, e aprendendo ainda a manusear a cultura, o que fazer com esse paliteiro? Teve que se fazer desbastes, né? Desbastes sucessivos para privilegiar o sucesso da cultura. Mais para frente, já aí por volta dos anos 70, e aprendendo muito com a indústria, com a eucaliptocultura, é que a gente também introduziu o espaçamento 3x2, que diminuía a densidade populacional e facilitaria a mecanização dentro das florestas, né? E plantando nesse espaçamento 3x2, que totalizariam 1.600 árvores por hectare, a gente não estava livre de intervenções, porque a competição começava a ocorrer logo, 4, 5 anos, né, fazendo com que as árvores crescessem e não se desenvolvessem em diâmetro. A função do Instituto, né, como, veja lá, o que veio o Pinos? O Pinos veio para substituir a Araucária. A Araucária é o quê? Tabuado. Tábua para construção civil. Tábua para fazer casa. Então, para mim fazer tábua, interessa o desenvolvimento e o diâmetro. E com essa densidade populacional, o diâmetro pouco desenvolvia. Então, havia necessidade de intervenções sucessivas. O que ia ocorrendo aí ao longo dos anos. Aos 8 anos se fazia uma intervenção, selecionando as piores árvores, as que estavam dominadas, as que eram bifurcadas. Entendam, eu não estou falando de resina. A resina nessa época não existia. Estou falando da produção de madeira, da produção de toras, né? Então, eu precisava privilegiar a produção de toras. Árvores retas, perfeitamente cilíndricas e de bom diâmetro. Então, era isso que interessava, para no final do ciclo florestal, estimado em 30, 35 anos, houvesse a produção de toras para serraria e laminação, fins nobres de madeira, né? Serraria e laminação. Faqueado também, né? Tirar folhas dos troncos. Pois bem, veja só o que eu falei, ciclos longos, 35, 30 anos, 30, 35 anos. Que empresário brasileiro, na visão imediatista que o brasileiro tem, ou o latino tem, suporta um investimento a longo prazo? Nenhum, né? Se não fosse o incentivo do governo do Estado, talvez não existisse silvicultura no Brasil. Existe porque o setor de celulose e papel é um segmento muito forte e hoje é um dos que alavanca o PIB brasileiro, é o setor de celulose e papel, que se desenvolveu à custa, essencialmente, do eucalipto. O Pinos tem um outro tipo de fibra que só presta para fabricação de papéis de qualidade superior, mas o grande uso da celulose e papel é imprensa, embalagem, não é quando se quer um papel moeda, por exemplo, um papel de valor, aí o pino se presta, como o eucalipto também se presta. Então, a indústria brasileira de celulose e papel se consolidou à base do eucalipto. E é nessa visão imediatista, uma floresta, um investimento para 30, 35 anos, na visão brasileira é muito tempo, né? Então, aí que começa a entrar a resinagem, que é o próximo slide aí, né? Vocês veem aí como era feita a resinagem
no fim do século XIX, né? Não vou falar nem ciclo em fim do século XX. Essa aí é uma foto da situação da exploração das florestas para a produção de resina. Resina nada mais é que um componente existente na árvore que exuda, que sai de dentro da árvore por ferimentos. É como se fosse o sangue, fazendo um paralelismo para o corpo humano, é como se fosse o sangue da gente. Cada ferimento, o sangue vai lá para cicatrizar aquela ferida aberta. No mesmo caso é a resina. Vocês notem aí que isso aí é uma fotografia, com certeza, lá da região sul dos Estados Unidos, onde a predominância era de trabalhadores sem qualificação, trabalhadores assim, não saberia, para ser correto, não saberia descrever, né? Que não teria ocupação em outro tipo de ocupação do mercado lá, né? Então, era esse o estado da arte daquela época. E também, aí, por conta do Instituto Florestal, pesquisadores foram até essas regiões e trouxeram para cá a técnica de resinagem. É o próximo slide, né? O próximo slide é um retrato de como era a resinagem também aqui no Brasil no começo da década, no fim da década de 70, começo da década de 80. Bem semelhante àquela fotografia anterior que a gente viu, né? Só que aqui ela está no começo, ali na fotografia anterior, aquelas árvores já foram mais exploradas. Eu nasci nessa fase aqui, né? Eu conheci a resinagem nessa fase, no comecinho que ela estava vindo. Então, como eu disse para vocês, a resinagem é semelhante ao sangue, só que a gente não quer que coagule, né? Então precisa adicionar algum anticoagulante ali para que os canais de resinagem fiquem abertos e essa resina escorra. A resina não está no sentido longitudinal da árvore, não é semelhante à seiva. A resina se encontra no sentido radial da árvore, depois justificando o porquê dos cortes serem feitos dessa maneira. Perdão. Então, aqui vocês veem, era trabalho com calha metálica, né? Tanto calha para a condução da resina, como calha para condução, para coletar a resina, fixadas com prego. Então, aqui também torna outro ponto interessante, né? Nem todas as árvores do povoamento eram feitas a resinagem, só eram feitas naquelas árvores que não apresentavam aptidão para a serraria, naquelas tortuosas, nas bifurcadas, nas dominantes, né? E isso depois de um primeiro desbaste. Então, por quê? Por causa do uso de prego, se essa árvore fosse para a serraria, iria danificar o implemento, era uma das justificativas. Mas, enfim, isso aí deu uma evoluída. Vamos para o próximo slide, né? E isso aqui é um acampamento, veja, nos anos 80, essa lona preta embaixo da floresta aí, é uma concentração da atividade de resinagem, era um acampamento. Naquela época, anos 80, não estava tão asfaltado assim a nossa região aqui. As distâncias entre o centro e as áreas de floresta eram longas, né? Então não tinha a flexibilidade de pegar um ônibus, fretar e todo dia fazer atividade de resinagem em campo. Então o pessoal ficava acampado na floresta mesmo. E veja, aquela associação com a resinagem americana, uma resinagem praticamente assim, excluída, né? Quer dizer, muito pouca gente se sujeitava a fazer esse tipo de operação. Mesmo porque a resinagem entrou como um subproduto da floresta enquanto crescia. Então, por isso que sempre, até um tempo atrás, ela foi encarada como um subproduto. Nessa época, o Brasil importava goma resina, né? A goma resina
é um componente que usa para perfumaria, indústria química, tinta refletiva, né? Então, ela tem uma grande gama de uso na indústria química, que naquela época o Brasil não tinha nenhum tipo de produção e se importava essa resina. E aí, na produção, não que tivesse é, o objetivo de não se importar mais resina, mas de produzir resina a nível nacional que diminuísse um pouco as importações. O próximo slide é que uma das grandes vantagens da, da resinagem é que ela é ainda bastante dependente de mão de obra. Então, aqui a gente tem duas atividades da resina, que é a abertura do lado esquerdo, o ferimento na árvore para exudar a resina, e do outro lado a aplicação da pasta sulfúrica para abrir os canais, para deixar abertos os canais resiníferos. Eles têm uma validade de 13, 14 dias que eles permanecem abertos, depois aí teria que vir e fazer um outro ferimento. Então, é uma atividade dependente de mão de obra, bastante dependente de mão de obra, apesar de ter alguma mecanização entrando hoje, mas ainda é e vai ser bastante dependente de mão de obra. E aqui ela é bem democrática, por ser dependente de mão de obra, ela é bem democrática. Ela não exige grau de instrução, sexo, faixa etária. Você tendo habilidade, você você está encaixado, você está apto a fazer o trabalho de resinagem. A habilidade, exige esforço físico, exige um certo condicionamento físico, mas é mais habilidade, né? Próximo slide, veja aí, lembra aquele primeira fotografia lá dos Estados Unidos? Não mudou muito do que estava no fim do século XIX para hoje, para a atualidade, né? Então, a resinagem começa próximo ao chão e vai subindo. E como é uma atividade hoje altamente rentável, vai subindo mais que a cabeça do homem. E aí ele precisa de ter essas ferramentas aqui para ir podendo abrir ferimento nas árvores para exudação de resina. O próximo slide, veja isso aí, focando que é uma atividade dependente de mão de obra, a coleta, né? A coleta é manual, a coleta de resina é feita ali enfiando a mão no saquinho, vou mostrar um saquinho mais para frente, depositando em latas e tirando esse produto da floresta. O próximo slide, estou falando que ficou fora de ordem, perdão, mas veja só, a ferramenta está na ponta dessa vara que vocês estão vendo aqui do lado direito, né? E ele tem que ter uma habilidade muito grande para ser preciso no corte e na aplicação do ácido a uma altura quase 2 vezes maior que o operador, né? Próximo slide. Aí sim, com a introdução da resinagem, começa também nosso programa de melhoramento florestal, né? Então, a gente fez, como eu falei para vocês, 6.000 hectares que a gente tem hoje, não se usa os 6.000 hectares para pesquisa, mas usa esses 6.000 hectares como seleção massal. Enquanto está se explorando a resina, a gente está acompanhando aquelas árvores mais produtivas, vai tirando material vegetativo, seja ele semente ou ponteiro, para fazer a propagação dos melhores indivíduos mais produtivos para a resinagem. Isso foi feito com madeira e está sendo feito com resina. Então, hoje aqui na fazenda, aqui em Itapetininga, a gente tem pomares clonais, né, para produção de madeira e para produção de resina. O pomar nosso de produção de madeira não leva em conta a produção de madeira, de resina. E o pomar clonal para produção de resina ganha-se a vantagem de ele ter sido originário de um processo de seleção de árvores para produção de madeira. Então,
tem a madeira e tem a resina. Mas eu vou fazer questão de embaralhar essa produção de resina com produção de madeira, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma outra coisa, como dizia o filósofo. Se eu quero produzir madeira, eu vou focar em produzir madeira. Se eu quero produzir resina, eu vou focar na produção de resina. As coisas podem ser um somatório, mas para ser bem feito, precisa dar prioridade a um ou a outro. No nosso caso aqui, a gente optou em Itapetininga, a gente tinha, no Instituto todo, a gente tinha a visão de produção de madeira, a produção de madeira com fim de serraria e laminação, mas hoje o nosso foco é a produção de resina, né? Pelo rendimento, pela rentabilidade dessa operação, e porque ela é acessível a pequenas e médias e micros propriedades rurais. Eu gosto muito aí, fazendo um parênteses, né? Eu gosto muito da filosofia com qual foi criada a universidade, a UFSCar de Buri, né? Que visa atender essa demanda perdoe se eu estou errado, né? O objetivo é atender essa demanda da agricultura familiar, né? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui até o fim da minha fala que isso é bem possível, mas para isso a gente vai ter que desmistificar um pouco do que você pode entender por floresta hoje, tá? Então é isso aí. Para a produção de resina, hoje nós temos um pomar clonal de 1,5 geração, cuja a aferição de produção aos 11 anos estão na casa de 6 quilos de resina por painel explorado. Nossa, eu vou tentar explicar isso aí assim que aparecer um outro slide de resinagem, o que é painel, o que é face e o que significa essa produção, né? A média histórica de produção no começo da década de 70 era 2,5 kg por ano. Então, hoje a gente está no patamar de 6 quilos de resina por ano, e com clonagem, com manejo adequado e com outras técnicas de formação florestal, esse universo pode ser bastante aumentado significativamente. É lógico, isso nós estamos falando em média, mas se você for numa população florestal, vai ter árvores que estão bem acima dessa média ou que estão bem abaixo dessa média. E a gente, no melhoramento, vai trabalhar com as árvores que estão acima dessa média. Nós queremos uma produtividade efetiva por hectare, e aproveitando bem a terra que a gente tem de floresta também. Vou querer colocar esse conceito, eu vou reforçar esse conceito de um melhor aproveitamento de áreas florestais. O próximo slide, esse aqui está também fora de, desculpa, na pressa ficou meio fora de posicionamento. Reparem a escada, o que eu quero chamar a atenção é a escada. Lembra daquele primeiro slide lá com escada também? Olha a escada nesse aqui, né? E olha onde está o saquinho coletor. O cara pôs a escada aí para colocar o saquinho coletor perto dos cortes das estrias, né? Porque o saquinho coletor, por ser saquinho coletor, ele só fica na altura do peito, porque é como você tem a facilidade. Não sei se vocês conseguem imaginar isso. Vamos voltar aí alguns slides aqui, ó. O slide onde está a menina aplicando a estriagem e a aplicação do ácido. Volta um pouquinho, Alexandre, por favor. Mais. Aí, ó, o saquinho, acho que você voltou muito. Aí, ó, o saquinho fica na altura, fica um pouquinho mais alto que essa daí, ó. Esse saquinho branco está na altura ideal, que aí a pessoa pode colocar a mão, introduzir, a mão é colocada literalmente dentro do saco e retirado essa resina. Não se retira o saco, retira a resina que está contida no saco. O saco continua lá para continuar coletando a resina que vai sendo produzida. Vamos lá no slide que a gente estava.
né, da escada, né? Então, como é que eu vou falar para vocês assim? A importância que tem esse mercado de resina hoje está levando o pessoal a ser criativo, a fazer de tudo para buscar resina. Para buscar resina. Eles buscam áreas para produção de resina. E eu vou falar para vocês que é um investimento que vale a pena é, esse malabarismo, vamos chamar assim, né? Então, veja aqui, ó, a árvore direito, do lado direito, ó. Tem dois brancos aqui, que é a resina de dois lados, e no meio tem uma parte sem nada, sem branco, uma parte que o lenho da madeira está exposto. Então, essa parte que o lenho está exposto já foi explorada a resina. Isso é o que a gente chama de uma face. Uma face dá em torno de 7 painéis ou 7 anos de produção, né? Então, ela já foi explorada nessa face, já foi explorada na face posterior e agora está sendo explorada dos lados. Quer dizer, se a árvore tiver 4 lados da árvore estão sendo explorados com resina. Tal é a potencialidade dessa árvore, ela produz resina, ela produz quase meio tambor de resina durante o ciclo de vida dela, ou quase um tambor de resina de 200 litros durante o ciclo de vida dessa árvore. Um tambor de resina hoje, só para a gente começar a falar de preço, a gente pode dizer que esteja em alguma coisa em torno de R$ 600. E a madeira não vale mais que R$ 50. Então, no mesmo período. Então, vocês vejam como já é bem significativo a renda que você vai ter com resina. Praticamente, a resina deixou de ser o subproduto e passou a ser o produto principal, por isso, justificando aí porque a preferência por resina, tá? Não desprezando a madeira, mas porque a preferência por resina, o alto valor e a procura que ela tem. O próximo slide fazendo uma analogia aqui, o que a gente tem com pinos são verdadeiras cabras produtoras de leite, né? A cabra é um animal muito emblemático, né? Porque é um animal que vive nas piores circunstâncias. Vê cabra lá na Caatinga, no semiárido, vivendo e produzindo leite e sustento pro pequeno agricultor. E aqui eu pus de propósito esse slide porque o Pinus é isso. E dentro da filosofia assim, de atender pequenos e médios e micros produtores rurais, ela é uma cabrinha leiteira, tá? Uma cabrinha que, se você garantir que ela não vai passar fogo, não vai ter o ataque de formiga, você vai, usando a espécie adequada para a produção de resina e em condições edafoclimáticas adequadas, você vai ter aí um lugarzinho da onde você tirar o leite, desculpe a analogia, né? A próxima, a transparência, né? Vamos ter aí como é feita a resinagem no mundo. A resinagem praticamente é feita em todo o mundo, com mais intensidade na China. A resinagem, aqui eu vou fazer um parênteses rapidinho, né? Nós temos 2 tipos de resinagem. Resinagem de árvores vivas, que é o que a gente adota aqui no Brasil, e resinagem do tall oil, né? Que é aquele resíduo da indústria de papel e celulose, aquela licor negro da extração de lignina, taninos, breu de árvores coníferas. No tall oil de eucalipto não tem resina, mas tem resina no tall oil de pinos, né? E aqui no Brasil, como na China, como ali no continente asiático, alguns países da Europa, Portugal, Espanha, França, e entrando aqui nos países da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, e países da América Central e um pouco da América do Norte, que é o México e os caribenhos ali, né? São produzidas resina a partir de árvores vivas. E o que a gente pode chamar de método brasileiro, que foi esse que a gente estava
estava vendo aqui ao longo da palestra, né? É aquele que eles chamam de sustentável, né? Vamos pôr um sustentável aí, entre aspas, né? Porque é, é um método bom, é um método que não fere a árvore, que não mata a árvore e torna essa atividade perene, por isso da palavra sustentável, né? E os outros métodos produzidos ao redor do mundo, e principalmente nos países asiáticos, né, são aqueles que detonam a árvore, eles entram no câmbio, entram no lenho da árvore para produção, para extração de resina, e com isso a árvore tem um ciclo de vida muito longo. No nosso caso aqui, aquele painel que você resinou hoje, esse painel se recupera, se regenera e permite você voltar a ele num próximo ciclo florestal, tornando essa atividade, assim, você falar para mim, quanto tempo dura a resinagem? Eu não vou te saber. A gente tem árvores aqui com, seguramente, 30, 35 anos que ainda estão resinando. E agora nós estamos encerrando essa resina. Nós estamos encerrando porque, veja, 30 anos atrás, a gente usava ácido sulfúrico, né, em concentrações elevadas. Hoje, com os avanços que a gente foi aprendendo, manuseando floresta, não faz mais uso do ácido tão concentrado. O ácido é a concentração a nível de uma solução de bateria, né? Então, a grande diferenciação da resinagem brasileira. Sustentável também, aqui mais um ponto para a sustentabilidade das árvores brasileiras, porque são áreas plantadas, não são áreas naturais, como são áreas da Ásia, né? E hoje essas áreas já estão esgotadas, e o Brasil, em função disso, vem alicerçando seu papel de dos maiores produtores de resina a nível mundial. Veja, nesse contexto aí de 80 para cá, a gente passou de importador para exportador, uma reversão de status bastante considerável. O próximo slide, né, que eu vou passar rapidinho aqui, porque é floresta de qualidade, né? Esse floresta de qualidade tem muito a ver o seguinte: nós não queríamos intervenções precoces na nossa floresta. A gente queria plantar uma floresta que precisasse do mínimo de intervenção possível, não fazer desbaste. E o que a gente optou? Aumentar o espaçamento florestal. Em vez daquele 3x2, nós passamos para espaçamentos mais largos, para espaçamentos de 3x3,5, 4x4, e a gente se consolidou no espaçamento de 3x3,5, que dá em torno de 1.100 árvores por hectare. Isso para quê? Não ter competição, você poder dar um melhor cuidado à árvore, vindo com podas para segurar o nó na parte central da madeira, e aí você produzir uma madeira para serraria ou para laminação limpa, livre de nós, né? Os nós são um desqualificador da madeira que vai ficar exposta, seja ele uma lâmina, seja ela uma peça de cama ou um tampo de mesa. Geralmente esses nós são soltos na madeira, e a gente não quer nó, a indústria de transformação não quer nó, e aí o que a gente chamou de florestas de qualidade foi aumentar esse espaçamento e fazer podas frequentes para segurar o nó na parte central da madeira, né? E aí a gente começou esse programa, 1.100 árvores por hectare, não, 953 árvores por hectare. Nós começamos essa visão de florestas de qualidade sem intervenções, sem desbastes, a partir do ano de 2000, né? Aí plantávamos 3x3,5, 953 árvores por hectare para aumento de diâmetro. Só que aí, aumentando o diâmetro, a gente também leva a crer que se a gente aumenta o diâmetro, a gente antecipa a produção de resina. Aí, em vez de florestas de qualidade, a gente se adaptou para florestas de produção de resina, aumentando o espaçamento e, consequentemente, aumentando o diâmetro, antecipando a produção de resina. A produção que normalmente começaria aos 8, 9 anos, com
com esse manejo florestal simples, né, de diminuir a quantidade de árvores, essa produção já podia começar a partir dos sexto, quinto ano, com a mesma intervenção. Quer dizer, para você começar uma resinagem, você precisa de uma densidade populacional em torno de 1.000 árvores, e a gente já partia com 953, 1.000 árvores depois um desbaste, né? E a gente já partiria de 953 sem nenhum desbaste. Madeira de desbaste são madeiras, como eu já qualifiquei, que são dominadas, são bifurcadas, são tortas, e que não têm um valor comercial muito significativo se comparado com uma tora, né? Então, é uma madeira que ou se presta para energia ou se presta para processo, fabricação de chapa de fibras, aglomerados, enfim. E mesmo em fabricação de chapas de fibra e aglomerado, a indústria já de longa data, e mesmo para queima, de longa data já esqueceu o pinus, é só eucalipto. Né? Então, próximo slide. Aqui eu vou dar uma realidade para vocês do que é o mercado de resina. Próximo slide. Isso. No começo dos anos 2000, né, a China era responsável pela produção de 1.000 toneladas de resina por ano. 1.000 toneladas de resina por ano. O Brasil e a Indonésia vinham lá num honroso segundo lugar, alternando hora uma, hora outra, com a produção de 100.000 toneladas, 10 vezes menos que a China, né? E aqui, por essa produção e pelo volume que a China colocava no mercado, com certeza tinha altos e baixos. A China, porque, como é um país do hemisfério norte, pelo menos parte desse tempo passa debaixo de neve e não é possível a produção de resina, né? Imagine quando elas produzem resina e jogam 1.000 toneladas no mercado. O preço aqui no mercado brasileiro vai lá para baixo, e isso vinha se perdurando por longos anos. Então, começava a produção chinesa, o preço da resinagem aqui caía, mas se sustentava. Se sustentava, ninguém faliu por conta de queda de preço de resinagem, né? Então, havia e há muita sazonalidade de preço de resina no mercado. Hoje, um pouco mais estabilizados, né? Próximo slide. E o que aconteceu nos anos 2020? Daquela 1 milhão de toneladas que a China punha no mercado, isso reduziu drasticamente. E o Brasil, que produzia 100, dobrou sua produção, com tendência de aumentar mais. Então, a China caindo, o Brasil subindo. O Brasil, daqui a pouco, vai conseguir ditar preço no mercado, né, de resina. Por enquanto, a China ainda produz 2,5 vezes a quantidade brasileira, mas aí em 20 anos já nota uma evolução e já nota uma consolidação da produção brasileira. A Indonésia continua nas suas 100.000 toneladas, e aí já aparece Argentina, México, países aqui do hemisfério sul como potenciais produtores também. Se você pegar Argentina e México, no começo dos anos 2000, que não tinham nada, nossa, fantástico o que eles estão produzindo. Uruguai também, né? Portugal e Espanha, por tradição, lá já tinha essa tradição de produção de resina, mas está migrando. A mão de obra, como é muito dependente de mão de obra nos países bem desenvolvidos, nos países de primeiro mundo, é caríssima, né? Então, infelizmente, ainda nós vamos ser... infelizmente, não, felizmente, né? Que precisa de mão de obra e a gente tem isso para ofertar. Nos PACs do governo Lula, né, foi um grande competidor de mão de obra com resinagem, né? O pessoal preferia obras de construção civil a ficar na floresta. Isso deu uma balançada bastante no segmento. Mas agora voltou a se consolidar.
Agora o mercado está bem aquecido, qualquer pessoa é capaz de resinar, é capaz de produzir, tem que ficar atento. Existe até roubo de resina no mato, roubo no saquinho. Aqui na fazenda já presenciamos isso, no saquinho, não é nem em tambor. A resina, depois de coletada, vai para tambor, o pessoal vinha e roubava no saquinho, né? Então, esse é o cenário, né? Essa perspectiva, esse estado atual do que é o mercado de resina. Então, vamos para o próximo slide, né? Que é o que a gente vai aqui chamado que a resinagem está completando 40 anos no Brasil, e nesses 40 anos o que a gente evoluiu? Na genética, né? Então, a gente tem pomares específicos para a produção de sementes, para a formação de florestas para resina. A gente tem híbridos sendo cultivados, híbridos de tropical e eliote, e os clones, né? Veja, o Eliote apresenta melhor resina, uma resina mais fluida que os tropicais. Os tropicais é uma resina mais seca, né? Então, esses subtropicais, que é o Eliote, eles só vão bem aqui da Castelo para baixo, do Trópico de Capricórnio para baixo, salvo em algumas condições muito específicas, como Campos do Jordão, altitudes altas e microclimas mais frios. Fora isso, é o tropical, né? Evoluímos em manejo, né? Principalmente no que espaçamento, em alguns tratos culturais, desbaste, poda, e temos que começar a pensar em adubação, tá? Hoje não se faz adubação, mas temos que um fator de resinagem para os próximos, completando 40 anos, vai ter que se pensar em adubação. Não se faz adubação em florestas de pinos, com a grande intensidade que se faz em eucalipto, né? Não se faz. Temos a adaptabilidade, né? Quer dizer, isso, o que é tropical no lugar que é tropical, o que é subtropical no lugar que é subtropical, e sempre atento à produção dessas árvores. Respeitar a fisiologia da árvore. A árvore não produz a mesma quantidade, vamos supor, esses 6 quilos, se eu dividir por 12, vai dar 500 gramas por mês, né? 6 quilos anos, 500 gramas por mês. Mas essa produção não é constante, 500 gramas por mês. Ela varia. No período seco, no período de inverno, produz menos, e no período onde a mudança de temperatura e chuvas produz um pouco mais. Então, essa fisiologia também tem que ser respeitada, né? Mecanização, vou mostrar para frente que está sendo introduzida. A mão de obra, né, que eu chamei aqui de software, se preocupa muito com a árvore, com mecanização, mas não se preocupa hoje tanto com a mão de obra, como a atividade é tão necessária de mão de obra, precisaria se investir em mão de obra, em se capacitar a mão de obra, e aí a gente vai para uns conceitos mais amplos aqui, que não é o objetivo dessa fala aqui, que seria o que a gente está chamando hoje de florestas de precisão. Então, isso fica para uma próxima etapa. Aí, modelos eu condeno muito o modelo de produção de resina hoje, né? Grandes empresas, grandes concentrações de área para a produção de resina. Não sei como esses empresários não enxergam, como eles estão empatando o capital, né? Que poderia ser melhor usado. Então, a resina é o plantio de pinos para a produção de resina é aquela ferramenta que pode alavancar pequenas propriedades rurais, pequenos produtores rurais, não tirando a atividade fim. Né? A atividade fim, se é a produção de olerícolas, se é a produção de laticínio, continue a produção de laticínio, mas que se faça uma outra renda com a produção de resina, nem de madeira, de resina. Né? E condeno condeno não, condenar não tem essa capacidade, mas discordo desse modelo de produção, né? E aqui que está, a gente tem que ser tão criativo para fazer tudo junto e misturado, né? O consórcio vai ser também uma ferramenta muito grande, né? Se você pensar como floresta para fim, tudo que você colocar no meio já teve o seu investimento minimizado por conta de que você está esperando a resina no futuro. Então, se você produzir fenação,
Se você produzir gado, se você produzir leite nesse tempo em que a floresta não está disponível para resinagem, pô, o seu custo de investimento inicial já está bem diluído. Então, as suas taxas de retorno vão ser coisas assim astronômicas, eu ouso dizer, né? O próximo slide é o que nós estamos, o que a gente ganhou hoje, né? O que a gente tem para oferecer nesses 40 anos de resinagem? É aqueles povoamentos mais largos, né? Povoamentos de 950 árvores por hectare, bem manejadas, né? Veja lá, entrada de sol, essa entrada de sol, essa entrada de água, essa entrada de luminosidade, é tudo para você estar consorciando com outras culturas, né? Com um capim, mesmo que você não faça feno, mas um capim para você colocar o gado. O gado é, assim, acho que é a chave crucial da história, né? E num bom diâmetro, num diâmetro que aos 6 anos você possa já começar a fazer extração de resina. Olha, aqui não dê atenção para esse slide ainda, ele está completamente fora de ordem, né? Mas aqui, ó, a floresta bem manejada e já com um saquinho no lado esquerdo bem nítido, um saquinho já ao pé da árvore para fazer o processo de extração de resina. O próximo slide mostra mais ou menos aí, só está olhando com 7 anos, coisa que a resina começava com 8, 9 anos, né? A gente antecipou em 2 anos, são 2 anos de antecipação de receitas, e com o objetivo de ter uma floresta mais de ciclo mais rápido. Não digo que a gente vai instalar uma floresta e deixá-la permanentemente, ela vai ter o seu ciclo produtivo, que depois a gente precisa tirar e colocar um material de melhor qualidade, porque esse ramo vai evoluir, vão surgir árvores mais produtivas, métodos de exploração mais eficientes, e a gente tem que... É igual a agricultura, cada ano estão lançando uma nova variedade, um novo híbrido, e com a floresta não vai ser diferente. A gente vai ter que encarar a floresta como uma agricultura. E aí eu chamo à luz, né, o fato da gente começar a pensar em adubar, e vou mais além para florestas de pinos para a produção de resina. Pensar em irrigar, né? A água na produção, em qualquer tipo de produção, seja ele de alimento, seja ele de material lenhoso, é importantíssimo, né? Tem regiões que chovem mais, produzem mais resinas que a região que chove menos, né? E o próximo slide, veja aí, um talhão de 6 anos, né? E estão vendo isso? Próximo slide. Próximo slide. Opa, desculpa aí que eu não estou acompanhando a mudança de slide. Então, esse aí pode pular esse aí, né? O talhão 2 aí que aparece, né? Talhão 2 aos 6 anos, primeira produção desse talhão, com um pequeno corte, já com o saquinho mais ou menos cheio, né? Então, essas árvores aí, aquelas árvores que vieram daqueles pomares, com capacidade de produção de 6 quilos por ano. 6 quilos por ano, deixa eu tentar explicar, não deu a oportunidade ainda. 6 quilos por ano em só 50 centímetros desse lado. Os primeiros 50 centímetros, da base para cima, da base para a copa, em 50 centímetros. A atividade de estrias, que seriam os ferimentos, é feita a cada 13, 14 dias, em média 2 estrias por mês. 2 estrias por mês, dando um total de 24 estrias, 25 estrias por ano. Cada estria tendo em torno de 2,5 centímetros, são 50 centímetros que você usa da árvore em um ano para a produção de resina. Se usar mais ou se usar menos, vai interferir na produção e na longevidade da produção de resina, né? E aí, um outro detalhe de outro talhão, com uma perspectiva de produção excelente, né? Mudou o slide? Talhão 2, talhão 3 agora, o próximo slide. Isso aí, quase a mesma transparência, mas são talhões diferentes.
A resina é aquilo que está dentro do saquinho preto. Tem água misturada, né? A água é um importante papel na produção de resina, porque ela mantém o saquinho aberto para que a resina vá escorrendo para dentro do saquinho e mantém a qualidade de resina, porque ela não perde tanto componente volátil com a presença da água. Ela sendo mais densa que a água, ela vai sempre estar depositada no fundo do saquinho. A água tem aí a outra função dela, que seria manter o saquinho aberto e manter a qualidade de resina. E quanto mais água você tem dentro do sistema, com certeza a produção é bem melhor. Então, próximo slide aqui. Próximo slide. Confio muito na consorciação, né? Apesar que aqui é um slide bem distinto, a floresta de um lado, o gado do outro, mas que no próximo slide nada impede da gente fazer o gado ir para dentro do povoamento. Povoamento aberto. Esse aqui não sofreu tanta poda, né? Tanta poda, ainda tem um pouco, mas está produzindo resina, ele está num espaçamento mais aberto, e o gado aí vai encontrar conforto térmico, proteção e alimento, né? Outra coisa, uma surpresa nossa, é que o gado, no nosso gado aqui, não ataca o saquinho de resina, quer dizer, não usa da água do saquinho de resina para suas necessidades. Então, é difícil afirmar isso, mas carece de mais observações, mas é perfeitamente possível você conviver com as duas atividades, desde que, bom, depois que você reduz um pouco a entrada de luz dentro do povoamento, ele perde a função de ser fonte de alimento e passa a ser mais abrigo. Mas enquanto se permite a entrada de luz, ele vai ser uma fonte de alimento para o gado, e o gado aí não vai só se satisfazer com a floresta, ele vai ser um funcionário nosso na floresta, porque ele vai manter aquela vegetação pisoteada, baixa, porque ele comeu, e com isso é um grande aliado na prevenção de incêndios florestais. O próximo slide aí eu quero introduzir o conceito de produção de resina mesmo, né? Quer dizer, a gente aumentou o espaçamento, está com um material genético muito bom, e por que não otimizar, além da consorciação, otimizar o espaço florestal? E aqui se deu empiricamente, né, mas com algum critério da gente estar observando o que acontece na natureza, né, resolvemos plantar 2 plantas no mesmo local, né, e com um espaçamento mais amplo, lógico. Se tivesse plantado num espaçamento assim, equilátero, né, com uma definição 1,5 por 1,5, 2 por 3, a gente estaria produzindo palito. Mas o que a gente fez aí foi aumentado o espaçamento, 3 por 3,5, colocando duas mudas por local. Isso foram, lógico, testes iniciais, né, porque é difícil você fazer uma coisa em larga escala, mas a gente tinha que fazer para observar, e deu certo. Aí a gente aí usou mais, né? Quando deu certo, aí começou. Próximo slide. Aí a imaginação veio. Então, por que não plantar 3? Aí, deu certo também, né? Então, eu vou mostrar o resultado para vocês. Próximo slide. Aí vocês veem um tronco com 2 plantas, igual ao primeiro que eu mostrei lá, que já foi explorado naquele método convencional de abertura de estrias, e agora está sendo explorado com esse novo método de bore hole, né? Que seriam os buracos. Então, ela produziu já de um método convencional e agora está uma produção no sistema fechado, que é esse sistema que está se introduzindo somente para o heliote, somente para a resina fluida, né? É esse bore hole. Próximo slide, mostrando que dá certo. O próximo slide. As 3 plantas, veja aí, pelo menos 2
quatro ali. Putz, aí foi uma salada. Daí deu asas à imaginação, né? Onde coube quatro, onde coube três, e a surpresa agradável aí que todas estão produzindo resina, né? Próximo slide. Aí é o novo sistema de resinagem que está se adotando hoje, somente para o Eliott, que é o sistema de produção fechada. Aquele que a gente viu até agora, produção aberta e produção fechada. Faz-se um buraco na árvore, coloca-se o saquinho, lógico que ele é preso por um cano, né? E não se volta mais na árvore, se volta só para coletar a resina ainda manualmente, tá? Faz-se o buraco com uma broca, introduz o coletor manualmente e se retira a resina manualmente. O próximo slide é um talhão experimental nesse sistema de produção. O próximo slide é para ter uma noção do que produz, ó, dois sacos, né, colocados na árvore e outros dois ali do lado, né, com uma produção bastante significativa, sem grande uso de mão de obra. O próximo slide aí é uma floresta bem conduzida, bem manejada, né, que aquilo que eu falei, pode polgado aí suficiente, tranquilo, o capim já é um capim nativo, aquele capim que o gado da nossa região aqui está acostumado, e a floresta servindo de abrigo para eles. O próximo slide é um local aqui da fazenda, onde a gente está misturando o gado com floresta tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. O próximo slide é que, aí fazendo um paralelo já fiz com cabra, vou fazer com vaca, né? Se você der o trato cultural, a vaca é um pouquinho mais exigente, é um pouquinho mais carente de tratos culturais, aí você não passa a ter cabras leiteiras, mas sim vacas leiteiras, que é o objetivo do produtor de resina. É ter árvores bem formadas, bem estabelecidas e com uma alta produção de resina. Próximo slide é para dizer também que a gente aqui dentro da fazenda, situando um pouco a fazenda, a gente tem nosso espaço de educação ambiental, né? Trabalhamos com alunos de ensino fundamental e com um projeto específico aí que é o Jovem Aprendiz, que são garotos do nível médio, né? Do antigo colegial, que vem para atividades mais direcionadas ao campo, né? Seja ela a produção florestal, a produção agrícola, né? Tem um espaço lúdico, tem o barracão, né? O próximo slide, a gente tem trilhas no interior da floresta onde faz educação ambiental. Lógico, nossa floresta não é 100% pinos, tem a parte de mata natural e a gente aí aproveita para dizer a interação, né, o significado, a importância da interação de ambos os sistemas. A floresta plantada servindo como um corredor, como um abrigo para a fauna, principalmente para a fauna existente entre fragmentos florestais. Aqui é a recepção, o próximo slide, né? A recepção a grupos escolares, né? Eles vão para a floresta, eles vão aprender que aquilo lá não é uma árvore para você abraçar nela e não deixar ninguém cortar, não. A árvore vai cumprir o seu papel, né? E vai ser importante para o desenvolvimento, para a atividade econômica da nossa região. Próximo slide, antes de falar do próximo slide, né? Nós estamos aqui, acho que amanhã é Black Friday, né? Black Friday. É onde se usa mais resina nesse tipo de evento, Black Friday. Por quê? A resina está presente no papelão, na fita adesiva, na tinta. Imagine quantas embalagens vão acompanhar os presentes ou os eletrodomésticos dessas liquidações, né? Então, a resina está presente aí. Está presente no asfalto, na tinta asfáltica, na tinta de parede, enfim.
O maior evento que se tem é o Dia dos Solteiros na China. Dia dos Solteiros movimenta 3 vezes, 4 vezes mais que Black Fridays ao redor do mundo, né? Imagine a quantidade de embalagem, de papel, de fitas, tintas envolvidas, né? E aí tá a resina. O papel que a gente escreve hoje é mais computador, mas o computador aí tem ligas de resina. Refrigerante tem resina, né? Então, a resina ela tem uma gama de uso muito grande. E aí, cara, para terminando, para quase terminar, a nossa fazenda, né? Vocês estão vendo ao fundo o plantio de pinos, que está... Passa o próximo slide. Aí está nominando, né? Está nominando os diversos biomas que a gente tem aí, o reflorestamento, o banhado, o cerrado, a mata ciliar e o pasto. Apareceu tudo aí. E a fauna. E a fauna presente nesses lugares. Menos a ectofauna, da fauna do rio lá, né? Que não vai usar a floresta para fazer passagem. Mas toda essa fauna usa do reflorestamento para alcançar outros biomas, outros fragmentos florestais que se interligam, né? Então, aí a gente tem um papel de tanto produção madeireira, de resina, de produtos madeireiros como não madeireiros, que no caso é a resina, bem como aí o aspecto ecológico de servir como abrigo e passagem de fauna. Não deu tempo de colocar, eu tinha uma anta, eu consegui uma fotografia de uma anta dentro de uma floresta de pinos resinados. Então, quer dizer, não tendo caçador ali, tranquilo, sossegado, né? Terminando aí o penúltimo, o último slide, né? Aí pode ir tocando, pode ir tocando, pode ir tocando. Aí para dar eloquência, para dar veracidade, né? Plantar árvores é um bom negócio. Não digo que seja o Pinus, né? Eu foquei aqui no Pinus, o eucalipto é um bom negócio, desde que você saiba o que está... Tudo você tem que saber o que está fazendo com o seu produto, ou para que você quer seu produto. Teve muita gente que levou pialo, que levou rasteira com eucalipto, tá? Por quê? Porque produziu eucalipto para uma coisa que só servia para aquela coisa, não servia para outra coisa. Então, vocês que estão na universidade, vocês têm que ter foco em o que eu vou fazer, o que eu vou produzir. Não adianta. Quando se começou floresta lá no começo da década de 70, se chamava florestas de múltiplo uso. Mas aí você foi entrando com melhoramento genético, com manejo, e aí a gente tem que ter floresta para determinados usos. Se é para produção de papel, é para produção de papel com uma espécie, com uma ou várias espécies. Se é para produção de madeira, é um outro manejo com uma determinada espécie para produção de madeira, seja para carvão, seja para lâmina, enfim. A mesma coisa é o pinus. Se você vai produzir madeira com pinus, é para produção de madeira. Vai produzir resina, é para produção de resina. Hoje, tem muitas empresas ainda que acham que dá para fazer as duas coisas. Realmente dá, mas você não vai ter a plenitude de uma produção só. E eu termino aí agradecendo, não sei se atingir os objetivos, né? Eu entendi que seria mais um bate-papo de perguntas e respostas. Depois, hoje, de manhã, já o Alexandre me deu uma sinucada. Eu falei, bom, então deixa eu fazer uma breve explanação. Desculpa que a breve deve ter demorado aí, demorou quase 1h30, perdão, do que é a atividade, do que é o estado da arte, né? Lógico, friso aqui mais uma vez, a minha instituição tem um papel fundamental para a gente ter chegado aqui no estado da arte, seja da produção de madeira de pinos, seja na produção de resina de pinos, e isso hoje está disseminado em todo o território nacional, com aquele cuidado, né? A espécie certa no local certo.
O Eliote só serve aqui para a nossa região do estado. Região do estado e região sul do país. O tropical, que é um outro tipo de resina, e que até agora não tem mecanização, é para as regiões acima do trópico de Capricórnio. Vou tomar uma aguinha agora, rapidinho, mas pode? Estou tomando aguinha na frente de vocês, desculpa aqui.